O governo federal suspendeu por 5 anos a abertura de novos cursos de medicina aqui no Brasil. De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, a formação médica vai passar por uma avaliação completa. Eu vou conversar sobre isso então com a Raquel Porto Alegre, lá em Brasília. Raquel, boa tarde para você. Raquel, essa medida vai na direção contrária, inclusive, de outras gestões do MEC que investiam na expansão dos cursos, né? Há uma preocupação muito grande com a qualidade dos nossos médicos, é por aí? É isso mesmo, Cris, é por aí. Há uma preocupação com a qualidade da formação dos médicos, que o ministro ressaltou o seguinte também: a preocupação não é só em formar os estudantes, mas é preciso formar também, investir na formação dos professores, mestres, doutores, especialistas que trabalham com esses estudantes. Além disso, é muito importante lembrar que o curso de medicina demanda também outras questões, como laboratórios, né? Demanda a questão da residência médica. Hoje, de acordo com o Ministério da Educação, também acontece o seguinte: o número de vagas nas universidades é muito maior que o número de residência médica disponível aí para os estudantes quando chegam ao fim dos cursos, né? Então, por esse motivo, um dos motivos foi esse, né? De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, o Ministério da Educação decidiu isso. Até 2023, então, estão suspensos todos os editais para a abertura de novos cursos de medicina do país. Só tem um edital que está em andamento e esse edital, ele vai seguir aí o curso normal dele. Nesse edital estão previstos 23 cursos em 23 cidades, então esse edital vai ser finalizado e pronto, vão ser os últimos cursos de medicina abertos agora no Brasil. Aí só depois, então, de 2023 para um novo edital para novos cursos de medicina. Então, o curso de medicina no Brasil vai passar por uma avaliação, o objetivo é esse. Um dos argumentos também trazidos, pelo Ministério da Educação é o seguinte: o número de cursos aumentou muito. Hoje a gente tem 302 cursos de medicina em todo o país. Vamos dar uma olhadinha em como foi essa evolução. A gente preparou alguns números para vocês. Entre 1808 e 1859, o Brasil tinha 27 cursos. Aí de 60 a 94, esse número saltou para 54. De 95 para 2002, 43 cursos de medicina. Aí entre 2003 e 2018, 178. Então, de acordo com o Ministério da Educação, de 2003 até 2018, o número de cursos existentes no Brasil praticamente dobrou, mais do que dobrou, na verdade. Então, somando tudo isso, a gente vai ter aí esses 302 cursos que a gente tem hoje no Brasil. A gente ainda vai ter mais esses 23, então a gente vai chegar aí a cerca de 330 cursos de medicina no país. O que o ministro falou também? Que há uma necessidade de se avaliar os cursos, né? Como houve aí uma criação muito grande, né? Houve muitos cursos que foram criados ultimamente, é preciso parar esse andor aí, avaliar o que está sendo feito, fazer uma reavaliação dos currículos dos cursos, fazer também uma readequação em relação às novas tecnologias para os cursos de medicina. Então, esse foi o argumento utilizado pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, que, aliás, amanhã vai deixar o governo. Cris. Muito obrigada pelas suas informações, Raquel. Boa tarde para você e bom trabalho. Bom, sobre essa suspensão da abertura de novos cursos de medicina, eu vou conversar agora com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Nelson Naum. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, a minha primeira pergunta é qual é a avaliação do senhor diante dessa decisão do Ministério? O que o senhor achou dessa suspensão por 5 anos de novos cursos de medicina no Brasil? São dois aspectos importantes, Cristiane. Um, em relação à qualidade das faculdades que estão sendo abertas no Rio de Janeiro e no Brasil. Essas cidades que estão abrindo faculdade no interior, elas têm hospital-escola, elas têm professores para dar aula, para capacitar esses novos alunos, porque criar faculdade em cidade interior não fixa o médico naquela cidade. Ele acaba se formando ali e indo para a capital fazer o curso de residência. Além disso, o principal problema do Brasil não é a falta de médicos. Nós temos médicos em quantidade suficiente. O que falta é uma política de fixar o médico no interior, de tirar o médico só dos grandes centros. O Rio de Janeiro, capital, por exemplo, tem uma concentração de médicos superior à maioria dos países da Europa. E está muito ruim a saúde do Rio de Janeiro.
Então, não é a quantidade de médicos que vai dar qualidade da atenção à população, é que vai dar qualidade a uma saúde de qualidade para a nossa população. O que vai dar qualidade para a nossa população, que a população está precisando tanto? Como o senhor bem levantou aqui, a gente tem um problema gravíssimo no Rio de Janeiro, que é um lugar que tem muitos médicos, inclusive sobrando, né, níveis de primeiro mundo, e pelo resto do Brasil mais ainda, né? Se a gente for entrar lá nos meandros do Brasil, a situação, eu acredito que seja ainda pior, né? Se nós formos ver a questão da chamada interiorização do médico, fixar o médico no interior, nas cidades menores do interior do Brasil, do próprio estado do Rio de Janeiro, é a criação de uma carreira de Estado para médico do SUS, em que haja um concurso público, médicos contratados, que tenham uma carreira estabilizada, com educação médica continuada, como se faz com a carreira dos juízes, dos delegados de Polícia Federal. Então, essa política de fixar o médico interior depende da criação dessa carreira. O Rio de Janeiro hoje sofre uma crise na saúde sem precedente. Nós temos a maior rede de hospitais federais do Brasil, é na nossa capital, mas os hospitais federais estão com grave déficit de recurso humano, de médicos, enfermeiros, técnico e enfermagem. O governo federal, o CREMERS, junto com outras entidades, com a Defensoria Pública, fiscalizamos os hospitais, comprovamos esse déficit. E o governo federal lançou agora um edital, falando em 3.500 vagas, disse que já tem 10 mil inscritos em 2 dias da inscrição. E agora, ontem, numa reunião no DGH, que é um órgão do Ministério da Saúde, disse que vão contratar apenas mais 140 profissionais de saúde. A gente vai falar disso já, que a gente tem matéria para mostrar sobre isso também, doutor. Mas antes, voltando a esse assunto anterior, na opinião do senhor, essa decisão, então, de suspender durante 5 anos, ela realmente deveria ter havido? Isso é uma decisão necessária? Ela é correta, sim, porque já está provado que o problema do Brasil não é falta de médico. Além disso, você abrir uma faculdade numa cidade em que não tem um hospital-escola, em que esse hospital não tenha professores para dar aula, experiência, como é que vai ser a formação desses profissionais? O CFM fez agora, o Conselho Federal me fez agora um trabalho chamado Demografia Médica, mostrando que tem médico no Brasil, nas grandes capitais, sobrando, como você falou. Agora, falta uma política de distribuição desses médicos, falta uma política de fixação do médico no interior. Entendi. Bom, a gente vai continuar conversando, pedir para o senhor continuar aqui com a gente.